òrìṣà òrìṣà wa tó ẹ̀ àrídìláhùn. ẹ má gbè mí gbà. ọba ní ọba jẹ́ mi láwo ìwò. Olá a todos, sejam bem-vindos, é Cabó. Estamos aqui para mais um encontro, para mais um bate-papo, uma conversa a respeito da filosofia, da teologia, do conhecimento a respeito dos orixás. Eu sou o Baba Alcimar, sou sacerdote do Ilê-Axé Ogum Adairê, Omó Ajacumalê, e temos a proposta de, além de oferecermos a nossa casa para os devotos, para os festivais, para as comemorações públicas, para os rituais internos, nós também temos uma proposta informativa, de passar informações, conhecimentos e tentar, de alguma forma, trazer um equilíbrio, não é? Porque nós percebemos o quanto a desinformação dentro do meio das pessoas que divulgam a filosofia dos orixás, como as pessoas que buscam isso, existe vamos dizer, um vazio aí. Então eu acredito que todas as pessoas que trabalham com isso, né, nos meios que nós temos disponíveis hoje na internet, que passam informações a respeito dos orixás, estão contribuindo para que cada vez mais as pessoas entendam o que são os orixás, para que servem, qual é a nossa relação com essas energias, o quanto nós estamos envolvidos com isso ou não, e quais são as necessidades e as possíveis soluções que nós podemos encontrar a respeito da nossa própria vida, dos nossos dilemas, dos nossos problemas, nos utilizando do conhecimento dos orixás, ou na forma ideal que seria a prevenção, né? A partir do momento que nós entendemos aonde nós podemos errar, aonde estão as nossas possibilidades de erro, aí nós começamos a trabalhar com a nossa prevenção. E mais uma vez nós estamos aqui para tratar de um assunto que é a respeito da nossa ancestralidade e da divindade que cuida disso, do departamento que cuida vamos dizer, desses problemas, desses distúrbios ou dessa bênção. Pode ser uma bênção e pode ser uma tragédia também. Tudo aquilo que nós recebemos dos nossos antepassados tem influência na nossa vida, tudo. Nós temos uma interferência aí que ela vai até se diluindo, vamos dizer, aproximadamente 7 gerações. Podemos chegar até mais do que isso, até 11 gerações para trás. Se nós contarmos 7 gerações, nós temos 254 indivíduos, se eu não me engano, do nosso passado. Esse passado, ele interfere, por quê? Porque nós somos reproduzidos. O processo de reprodução é onde nós vamos ter as características do pai, as características da mãe, por consequência dos pais e das mães desses nossos pais. Nós herdamos estas características por transferência. Existe um banco de dados aí, de todas essas pessoas, de tudo que aconteceu com essas pessoas, de todo esse passado. A família, a linhagem familiar, ela tem um certo estilo, ela tem um certo perfil, que ele vai se repetindo. Então, nesse acesso desse banco de dados, quando nós nascemos pelo processo de reprodução, pelo sexo, encontra lá o papai e a mamãe, acontece, essas pessoas nem sempre estão num relacionamento, nem sempre estão casadas, essa gravidez, essa fecundação, ela pode acontecer de várias maneiras, de várias formas, certo? E a partir daí, estou querendo dizer o quê? Que isso não é uma situação programada. Hoje vai ser o dia que a tal criança vai nascer, então nós vamos fazer ebó, nós vamos nos preparar, hoje nós vamos meditar, nos concentrar, nós vamos nos preparar para que isso aconteça, nós vamos escolher quem é a pessoa, como você faz lá naqueles... No banco de esperma lá, vai lá ver o óvulo, o espermatozoide, qual é o perfil dessa pessoa, qual era o QI desse cara, escolher para você poder tentar reproduzir um filho com características que você possa escolher.
E não é assim que acontece, né? Então, essa herança, ela traz as características emocionais, o temperamento. É isso o que nós herdamos. E este temperamento, ele vai ditar as nossas reações, além de um determinado perfil, como eu disse, um estilo. A família tem um estilo, tem um perfil de vitoriosos. A família tem um perfil de pessoas que sofreram difamação, de pessoas que sofreram abusos, de pessoas que sofreram com morte prematura, de pessoas que tiveram suicidas na sua linhagem familiar, de pessoas que tiveram acidentes, mortes por acidente, mortes graves. Então, nós vamos trabalhar com esta ancestralidade e entendendo que nós temos que ter uma bênção para que estas correções possam acontecer, para que nós possamos viver no dia de hoje com uma determinada, uma necessidade de algumas limitações, impor limites na interferência dessas questões emocionais de vidas passadas que nós tivemos e dos nossos antepassados, os nossos pais, tudo que acontece na nossa família. Todo mundo tem condições de olhar para a sua família, de olhar para os seus pais, de olhar para os seus irmãos e saber o que cada um acessou nesse banco de dados. O que foi? A inteligência, a burrice, o nervoso, está tudo ali. Esse banco de dados, ele está lá e nós vamos buscar isso e cada um vai pegar um pedaço disso. Não é todo mundo que vai poder escolher o que ele vai pegar ali. Essa herança, ela é uma loteria, é aleatório isso. E quando nós nascemos, nós vamos ter que lidar tanto com a bênção, com aquela pessoa que vai receber a bênção, que vai receber características extremamente positivas, mas que, por conta do seu ori, da sua individualidade, talvez não saiba fazer bom uso disso. Talvez não saiba. Então, o extraordinário, quando ele acontece numa família, uma família de derrotados, uma família decadente, uma família que trabalha com perdas, que vive com a morte das coisas, depressiva, com tristezas, com acidentes, aquela pessoa que se destaca desse meio e que tem um desempenho de vida completamente diferente, ela teve acesso ao mesmo banco de dados que os irmãos, que os outros parentes tiveram, e no entanto ela fez bom uso disso e se desenvolveu com as características positivas e nós temos isso. Você vai falar, nossa, 2 filhos, eu gosto do exemplo, não é, das famílias, tem o primeiro filho, tem o segundo filho. O primeiro filho nasce no momento que o casal acabou de casar, não tem casa própria ainda estão começando a se entender, as famílias ainda não se dão muito bem. O segundo filho, o pai e a mãe já tem carro, já trabalham, o pai já foi promovido, essa criança já nasce num período, numa diferença aí de 2 anos, de 1 ano, e já vai viver num tempo, em condições completamente diferentes do que o primeiro filho, já vai ter diferença. Então você não pode julgar, porque aquela pessoa que nasceu num ano X, passou por determinadas situações, ocorrências, ou a própria situação financeira, emocional daquela família. No primeiro filho aconteceu de ter uma perda, perdeu lá o vovô, a vovó, o tio, alguém importante da família, passou por um trauma, passou por uma perda. O segundo filho já não passou por isso, já viveu num momento de alegria diferente. Esta pessoa vai carregar estas características. Então, o nosso dilema é entender que tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, no gerúndio mesmo, presente, contínuo, está acontecendo, o que já aconteceu, nós não podemos mudar, nós podemos refletir a respeito dessa memória e fazer correções, mas nós vamos entender que tudo isso pode ser reflexo, com certeza a música lá, como nossos pais, ela é uma frase que a gente fica repetindo o tempo todo essas histórias. É muito difícil você sair desse padrão, é muito difícil, tanto pela bênção quanto pela multiplicar a bênção dessa família
do que até com as próprias tragédias, com as perdas e como lidar com isso. Então, para evitar que esses problemas aconteçam, nós temos esse departamento que cuida desta ancestralidade, que trabalha com a cura dessa ancestralidade, que é o culto a Egungun. Dentro do culto de Egungun, nós vamos ter vários ritos litúrgicos que vão nos ajudar a termos a busca por essa cura, por estas correções. Na realidade, eu não sei se eu acredito na cura. Eu acho que estas marcas, estas características, elas não vão sair. Você vai ter um domínio sobre ela. Ela continua existindo, ela não se dissipa, ela não vai embora. Você vai criar resistência. Por isso que nós trabalhamos com Orobô, né, no culto de Egungun, para trazer resistência. A resistência ao mau humor, a resistência à tristeza, a resistência à depressão. Você resistir a determinadas coisas. Você se torna, vamos dizer, você tem uma vacina, você pega uma imunização, mas o vírus ainda pode ter contato com você. Você ainda vai sofrer algumas interferências nestes momentos específicos, onde determinados acontecimentos consegue puxar de você uma característica emocional que está conectada a um dos seus antepassados lá atrás. Então você volta lá no ano de 1800, no antepassado, que brigou, que discutiu por causa de meio metro de terra. E aí você chega hoje aqui, o cara está brigando por causa de espaço de terra da herança da família. Uma coisa totalmente sem sentido, porque não cabe mais nesse tempo este comportamento. Isso com certeza está pensado de alguma coisa lá de trás. E lá atrás, o problema da delimitação de terra, você resolvia na bala, na morte, matava o cara e acabou, e pegava terra. Eu tive caso de uma pessoa que não conseguia ter casa própria, e depois que nós fomos estudar, vamos descobrir que por conta da apresentação, da identificação através do jogo de búzios, que aquilo que aquela pessoa estava sofrendo tinha alguma relação com os antepassados, era porque o avô, o bisavô, não me lembro da história, tinha casa de aluguel e despejava as pessoas. O cara não pagava aluguel, ele despejava e botava essa pessoa para fora. Aí o filho não pagou, o neto não pagou, mas a conta caiu no bisneto. Aquela pessoa não conseguia comprar casa. Comprava casa, o contrato dava errado, fazia a compra, chegava no banco, o banco rejeitava, ou comprou, pagou, num determinado momento, as taxas de juros, aquilo subiu de uma maneira que ele não tinha condições de pagar, perdeu o dinheiro que tinha pago, perdeu a casa, perdeu o aluguel da onde estava morando, ficou desabrigado. Porque havia um problema ancestral que estava lá atrás, e que essa pessoa estava pagando uma conta de uma pessoa lá de trás do passado. Então não tem como você, dentro desta linhagem, que nós vamos contar aí dentro dessas 7 gerações para trás, não tem como você não ter tido algum tipo de dilema, algum tipo de problema, algum aborto, alguma morte prematura, algum rompimento, alguma intransigência. Alguma coisa aconteceu. A mulher que matou o marido, isso tudo aconteceu lá atrás. Então, nós temos os Oduifá, através do jogo de búzios, ou o Babalaô, através do uso do Opeleifá, do Iquim, vai descobrir as nossas necessidades. Então, nós vamos ter ritos que trabalham com vamos dizer, com esta faxina, com esta limpeza. Nós temos um rito de cura que se chama Ebói transgeracional, aonde nós vamos trabalhar com uma varredura geração por geração. Nós vamos trabalhar 7 etapas. É como se fosse um abrir e fechar de portas. Você tem uma chave, você vai abrindo essas portas e vai tendo acesso a estes cômodos que você não sabe o que tem lá dentro. Qual destes cômodos é o que tem a maior interferência na sua vida? Você vai fazendo estas aberturas, você vai adentrando a esses departamentos da sua mente,
do seu corpo emocional, da sua memória afetiva, da sua memória emocional, da sua memória espiritual, e você vai identificando aonde houveram estas ocorrências traumáticas e significativas. Com este abrir e fechar de portas, dentro desse departamento, nós vamos identificar passo a passo o que pode ter acontecido com você. Então é um ritual extenso que trabalha com vamos dizer, um pedido de permissão para o Ori. Então trabalhamos com Ori, com o ritual de Bori, trabalhamos com um pedido de permissão para que Baba Egungun, porque o Egungun, quando ele sai vestido, ele representa os antepassados nobres, os notáveis, ele representa a nossa ancestralidade espiritual, os grandes sacerdotes, não é isso? Mas ele também representa alguém da nossa linhagem familiar. Naquele momento, aquele Egungun vestido, o Elegum que tem a roupa, né? O Eku lá, a roupa de Egungun que está vestido com esta roupa pode representar algum dos nossos antepassados. E naquele momento pode haver perdão, pode haver reconciliação. Então, nem todo mundo tem essa percepção. Isso, quem já teve a oportunidade de ter contato com o Elegum, com o Egungun vestido, na Nigéria, na África, nós vemos Egunguns festivais, né? O Egungun sai na rua, na nossa casa, o Templo do Du em Abeokuta, todas as vezes que nós viajamos para lá, vai famílias e famílias de Egungun. Já teve uma vez que estivemos lá, tinham 22 Eleguns de Egungun vestidos. Algum deles representaria alguém da sua família. Você teve acesso a alguém ali. A pessoa que está atenta a isso, ela pode estar lá e neste momento pode haver essa reconciliação, esse pedido de perdão, vamos dizer, esta consciência de que essa herança, ela não me serve, ela não cabe mais na minha vida nos dias de hoje, na minha idade, no tempo que eu vivo hoje, no 2024. Ela não cabe mais. Então nós só podemos fazer uso desse ritual. Essa é uma das maneiras. Nós temos este ritual de Evó transgeracional, que nós vamos trabalhar isso especificamente. Primeira geração, pai e mãe, avô e avó, bisavô, bisavó, trisavô, pentavô, septavô. Vamos lá atrás buscar departamento por departamento, quarto por quarto, aonde este problema pode estar. Então nós vamos fazer uma limpeza em todos eles. Pode ser que só um deles tenha interferência na sua vida, lá atrás. E aí você vem repetindo. Por quê? Pode ser o que aconteceu, como eu disse, com essa pessoa do problema da casa própria. O pai e a mãe não sofreram com esse problema. O avô e a avó não sofreram com esse problema. Foi sofrer o neto, o bisneto da pessoa que causou o problema. Mas e para trás? Será que isso também já não aconteceu lá atrás? Será? Nós não sabemos. Então, dentro da psicanálise aí, nós vamos trabalhar esse nosso subconsciente gigantesco que guarda tudo isso, e aqui, dentro do nosso trabalho espiritual, dentro da nossa crença, da nossa filosofia, dentro da bênção dos orixás, que pode nos conceder o acesso a esses arquivos, e nós podemos fazer uma correção ali. Nós podemos fazer um acerto de contas, energeticamente falando. Você pode matar uma dificuldade numa situação como essa. Ou, como nós também já falamos aqui, nós vamos buscar a resistência a esse tipo de problema para que isso não aconteça mais. Aquela pessoa que não progride, aquela pessoa que não avança, aquela pessoa que não consegue ter, vamos dizer, a sua promoção, o seu reconhecimento, não consegue ter reconhecimento, não consegue ter apoio, não avança na vida, tem um gancho com esse passado, tem alguma coisa lá atrás, está pagando uma conta que não é desta pessoa. Nós sabemos o quanto a estrutura familiar, ela é misturada com gente de todo tipo. E ali, hoje, a gente sabe que dentro da cultura iorubá,
as pessoas vão fazer um rastreamento, eles vão fazer uma investigação de qual que é a ancestralidade dessa família com esta, para saber se vai ter algum problema com os descendentes. Vão fazer ebó, vão fazer honra a esses antepassados, vão pedir perdão, vão fazer eboridi, né, para poder pedir perdão caso tenha ofendido o ori de alguém, para que essa pessoa não pague uma conta que não é dela, não viva endividado espiritualmente, endividado na sua prosperidade, no seu progresso, no seu potencial de realização. Tem tudo, tem o potencial, vive num tempo onde os recursos são infinitos, mas o ori dessa pessoa não consegue alcançar esse progresso. Por quê? Porque tem uma limitação, porque tem algum endividamento. Essa cabeça está endividada com alguém do passado. E esta correção vai te ajudar a resolver esse problema. Trabalha e não tem resultado. Trabalha, tem esforço, tem elogios, mas não tem recompensa. Ou ganha dinheiro, mas não ganha realização afetiva. Tem realização afetiva, não tem realização financeira. Não tem progresso, não tem avanço. Esse círculo vicioso, né? É aquela roda, aquilo vai, roda, e os ciclos da vida, as situações se repetem. Às vezes, tem períodos definidos, 3 em 3 anos, 7 em 7 anos, encerra o ciclo, parece que o disco volta, repete, começa tudo de novo, ganha, perde, começa tudo de novo. Relacionamentos, tem várias situações. Nós temos a nossa autossabotação, né? Nós temos o nosso sabotador aqui, interno, que muitas vezes nos priva de determinadas coisas, nos faz exagerar no nosso consumo, no consumo financeiro, no consumo até afetivo, no prazer. Tudo aquilo que dá prazer está ligado a um descompasso no ritmo da vida. Descompasso de comida, descompasso de sexo, descompasso de bebida, descompasso de droga, a busca por anestésicos, tudo isso a gente já conhece. Faz parte da nossa vida estas possibilidades. Então essas pessoas, elas não conseguem avançar, não conseguem progredir, porque ela tem um sabotador dentro de si, que nós vamos tratar disso no departamento com as questões da Bhikkhu, mas nós vamos ver que estas situações, elas se sobrepõem. Nós vamos ter uma questão individual, a Bhikkhu, por conta do nascimento dessa pessoa, do sócio oculto que ela tem, do duplo espiritual dela, que faz ela ter sabotagens, mas também nós vamos ter uma questão ancestral envolvida aí. Tem alguém lá atrás da família que era assim, que fazia assim, que se comportava assim, que tinha isso. Perfil físico. Nós vamos ter a desculpa, não, é a genética, né? O sangue, o DNA, as características físicas se repetem, as pessoas têm o mesmo perfil físico e tudo. Daqui a pouco aparece alguém completamente diferente daquele perfil, você fala, nossa, esse saiu a regra, esse não puxou ninguém, é filho do vizinho, né? Mas nós vamos ver que espiritualmente, emocionalmente, algumas discrepâncias acontecem. E aí essa pessoa, ela vai estar presa a este passado ou não? Então, nós vamos identificar isso através do relato da história familiar dessa pessoa e também vamos identificar através do jogo de búzios para ajudar esse cliente ou essa pessoa ou esse devoto a entender a reprodução de fatos na vida dele, que ele precisa de ajuda para poder fazer isso. Nós vamos recorrer ao ritual de cura transgeracional, onde nós vamos fazer uma viagem no tempo, onde nós vamos buscar passo a passo tudo que aconteceu, que nós não sabemos, nem todo mundo sabe o nome de todos os seus ancestrais, os seus antepassados. Até busquei esses dias aí um aplicativo para colocar lá meu nome, sobrenome dos meus avós, para tentar ver, fazer busca em registros para saber, mas a energia é inteligente. Quando você tem um morto familiar, que você sabe o nome dele, nós vamos direcionar este ebó, esse ritual, para esse morto familiar. E também vamos ter, não é, aqueles que nós, infelizmente, não sabemos o nome de todos.
Mas hoje em dia nós temos recursos para isso, até podemos conseguir. Mas naquele momento nós vamos estar trabalhando energeticamente com uma força altamente inteligente, capaz de interferir na sua vida e de trazer a correção, pensar lá naquele quarto cuja porta está na sua mão, que você faz uso, que você entra ali de olhos vendados nos seus sonhos, nos seus pesadelos, no seu dia a dia, nas suas tristezas, nos momentos sombrios da sua vida. Você vai abrindo esses cômodos e vai entrando ali e vai se sentando no sofazinho e muitas vezes fica ali e não sai mais. É onde as coisas não mudam. Quando você faz esse tipo de ritual, você adentra estes cômodos e vai fazer a limpeza e se despede deles. Pede perdão, pede agradecimento e faz com que tudo isso se resolva energeticamente, onde você se limpa destas forças e aí esta isenção ou o ganho desta resistência vai ajudar você a ter um desempenho melhor na sua vida, a reagir de uma maneira melhor diante das suas dificuldades, a sentir o potencial da sua individualidade e você conquistar o avanço da sua vida em todos os sentidos. Não tem idade para isso, não tem período da vida para isso. Se você pegar uma criança e fazer isso, você imagina a bênção que essa criança vai ter para o resto da vida. Você pega um adolescente, você pega alguém na idade madura, ou você pega alguém que já está aí, já passou vamos dizer, da idade madura, já está desfrutando do tempo da vida, e mesmo assim, isso não significa recompensa. Pode significar tristeza, pode significar desapontamento, culpa. E aí nós vamos ter rituais, nós vamos ter a bênção dos orixás, porque nós temos recursos para fazer esse tipo de trabalho, para fazer esse tipo de correção na vida das pessoas, tá? Então o propósito dessa conversa, desse bate-papo, era exatamente para nós nos inteirarmos e passarmos esta informação para vocês, para quem tiver interesse de procurar os templos, pessoas capacitadas para fazer isso, né? Pessoas que tenham preparo espiritual com o Baba Egungun, que sejam Elegum de Baba Egungun, que tenham Axé Egungun na sua casa, que possam ter acesso, ajuda, toda colaboração, todo acréscimo, todo, vamos dizer, todo preparo energético. Quanto mais capacitada espiritualmente esta pessoa for, mais bem sucedido vai ser esse trabalho. Então, quem tiver interesse, nos procure a página da nossa casa, do Ilê Axé Ogum Adairê, nós vamos te passar as informações necessárias para que a gente possa ajudar você a se encontrar na sua vida e ter a sua, vamos dizer, a sua despedida daquilo que os seus antepassados te deram de ruim, te trouxeram de tragédias e de desgraças aí que estão impedindo a sua felicidade na sua vida. Tá bem? Muito obrigado, agradeço a audiência de todos vocês. Estamos aos poucos aí retomando os nossos trabalhos, as nossas gravações. Vamos continuar trazendo temas, trazendo novas oportunidades de conhecimento para que nós possamos ainda... o conhecimento a respeito dos orixás é infinito, nunca tem fim. Então estamos sempre estudando, estamos sempre trabalhando, é esta a diferença, não é? Que nós vamos buscar sacerdotes que tenham interesse em continuar aprendendo, a expandir os seus conhecimentos. Ninguém sabe tudo, quem sabe tudo não sabe nada. Tá bem? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Ìlú dùn Báyìlá ṣèlú, ìlú dùn Báyìlá ṣèlú, ìlú Ìbàdàn Báyìlá ṣèlú, ìlú Ìbàdàn Báyìlá ṣèlú. Atọ́kùn májà, mo fi bàbá bẹ́ẹ̀. Atọ́kùn májà, mo fi bàbá bẹ́ẹ̀.